Olá, senhoras e senhores em telecomunicações. Este é mais um episódio do Sintelcast, o podcast do seu sindicato, o Sintel Santa Catarina. Hoje temos a honra de receber o desembargador César Passoldi Júnior, que vai falar um pouco sobre saúde e segurança no trabalho, principalmente porque estamos no mês que faz alusão a essa data, né? Desembargador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre esse programa Trabalho Seguro, como ele foi desenvolvido e o porquê de desenvolver esse trabalho. É um prazer estar aqui, eu agradeço novamente o convite, eu parabenizo o sindicato por essa preocupação genuína, esse é o fazer o além, né, que a gente comenta bastante, não ficar só naquela atuação básica e ter essa preocupação propositiva de fazer o além. E o programa Trabalho Seguro, ele surgiu também com essa filosofia. A Justiça do Trabalho, o Judiciário, ele é reativo. Então, normalmente, nós recebemos o processo, julgamos o processo, seguimos a vida adiante. Há uma questão de greve, alguém vai provocar o Judiciário para o Judiciário dizer o que ele acha e segue adiante. Muito diferente do Ministério Público, o Ministério do Trabalho, que tem essas iniciativas. Então, para sair um pouco de dentro do gabinete, ter um pouco mais de contato com a realidade, um pouco mais de contato propositivo com a realidade, vamos ver o que o Judiciário pode colaborar sem sair do seu papel principal. É que surgiu o programa Trabalho Seguro. Nós temos outros programas dentro do tribunal, estímulo à aprendizagem, erradicação de trabalho escravo, todos eles seguem essa mesma filosofia. Nós temos contato no dia a dia com tudo que deu de errado. Então, será que a gente não pode pegar essa nossa vivência do que deu de errado e começar a conversar com a sociedade para ver como que a gente pode colaborar com troca de opinião, com conscientização, com uma participação um pouco mais proativa para prevenir acidentes de trabalho e cuidar da saúde e segurança do trabalho. Então, esse programa já tem mais de 10 anos, ele foi criado em 2013, ele é nacional. Nós temos um gestor nacional, nós temos gestão responsável pelos tribunais do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e eu sou responsável por Santa Catarina. Então, o programa ele surge para isso, para ver como que o tribunal pode cumprir uma função social mais participativa e mais proativa, visando a saúde e segurança do trabalhador e a saúde e segurança da sociedade como um todo. E daí surgiu a partir daí. São todos voluntários, os magistrados que são vinculados ao programa são voluntários nesse sentido. Não há uma obrigação funcional de que isso seja feito, mas é claro que há um estímulo por parte do tribunal, porque para nós, quanto mais forte for a saúde e segurança do trabalho, melhor. Nós temos essa consciência social e trabalhamos por ela. Perfeito. Você falou que observaram coisas que não deram certo, né? Coisas que deram errado. Partindo desse princípio, o que é mais comum de acontecer, de dar errado no ambiente de trabalho? Nós ainda temos muito acidente típico que poderia ser evitado. Isso é uma coisa que é engraçada. A gente vê, não engraçado, trágico. Nós temos às vezes contato com processos que, para hoje, falar sobre isso é estranhíssimo, por falta de um capacete, por falta de um cinto de segurança, por falta de uma aferição da eletricidade, ter certeza de que foi desligado ou não foi desligado, você tem uma fatalidade, uma perda de um membro, uma perda de um braço. Isso ainda é muito comum, assustadoramente comum. E em tempos atuais, a gente esperava poder estar discutindo uma outra pauta, né, uma pauta mais... O programa Trabalho Seguro começou com a preocupação da construção civil, né, que é recordista de acidente, mas também é recordista de empregabilidade. Então, você tem as duas coisas ali envolvidas. Mas é surpreendente como a gente continua com isso. Então, o programa ele fala muito sobre conscientização de ambas as partes, tanto da parte do empregador ou do tomador de serviço, quanto da parte do profissional. Olha, usa o EPI, segue as instruções. Às vezes nós temos acidentes que poderiam ter sido evitados se o profissional tivesse obedecido a linha. Há uma linha, não pode passar a linha, ele resolve passar a linha. E isso gera uma lesão, às vezes pode até gerar uma fatalidade. E nós temos às vezes acidentes que são gerados porque o empregador não botou a linha. Era só botar a linha, não custa nada a linha. Mas foi lá, não botou a linha. E isso acaba gerando um acidente fatal. Então a gente ainda se depara muito com isso. Outras questões são mais complexas. Então a gente tem a questão da ergonomia, que é mais complexa. Nós temos a questão do teletrabalho, que é muito desafiador. Então isso demanda mais do que nunca justamente essa conscientização, essa informação. O que é interessante no programa Trabalho Seguro?
No judiciário a gente vê o que dá errado e a partir do programa a gente vê as boas iniciativas do que está dando certo. Então, boas medidas que foram adotadas, boas medidas de conscientização, a importância dos atores sociais, porque queira ou não a gente é parte do processo, mas nunca seremos tão parte quanto um sindicato. Então, quando a gente vê o delegado sindical consciente, instruído, preocupado, aquele que olha tanto para o funcionário quanto para o empregador ou para o tomador e diz, olha, eu estou percebendo isso aqui está errado, por que vocês não fazem isso? É esse tipo de coisa que pode evitar um acidente e preservar um membro ou preservar uma vida. Até a minha próxima pergunta seria essa a respeito do que tu tem dito, né? Sobre o por que é comum ainda esses acidentes corriqueiros, vamos dizer assim. Seria por parte da falta da empresa entregar um EPI ou o trabalhador que não usa? 50-50. Né? 50-50. O que eu percebo, minha experiência, tá? Não posso falar pelo tribunal, pela estatística do tribunal. Mas o excesso de confiança gera isso, muitas vezes. E isso vale tanto para as empresas quanto para os empregados. Então a gente enfrenta questões que a justificativa do empregador é que em 30 anos nunca aconteceu. E daí a sensação que dá é que há um relaxamento quando em 30 anos nunca aconteceu, em casos específicos. E profissionais, a gente às vezes vê profissionais altamente qualificados que talvez por isso cometem um erro banal. Então, trabalhando com a questão do Sintel especificamente, né, o profissional que sobe em poste. Então, eu já tive contato com um caso que era uma pessoa com 50 anos de idade, uma vasta experiência, mas subiu sem equipamento nenhum, talvez pelo excesso de confiança. E às vezes a gente percebe que o profissional que é jovem, que acabou de fazer um curso, fez o curso NR10, trabalha em altura, ele está preocupado com a vida dele, ele sabe que pode dar algo errado. Então, às vezes, o excesso de confiança provocado, talvez, por um excesso de experiência ou por aquela sensação de que nunca vai acontecer comigo, né? Nós temos isso no nosso dia a dia, a gente ainda tem a placa no elevador, observa o elevador se ele está parado no andar, nós vemos que as pessoas têm fura sinal vermelho, vai com excesso de velocidade, porque acredita que não vai acontecer. Quando você bota um radar e você tem a certeza da multa, a pessoa se cuida. Ela se preocupa muito mais com a multa do que com capotar e talvez no capotamento perder a sua vida. E isso se reflete no ambiente de trabalho, infelizmente. Claro que isso não acontece em todos os locais, nós temos situações que são realmente casos fortuitos, mas elas são uma minoria. A maioria dos acidentes pode ser evitado. E o que a gente percebe é por falta de confiança. Às vezes o empregador não fornece o EPI ou não atualiza o seu EPI, que também é muito comum. Não é necessariamente um descaso ou uma economia, porque é uma economia burra, não há o que justifique isso. Mas é porque nunca aconteceu. Então aquilo sai da mente. Nessas horas é que é importante a atuação do profissional de fora. A gente tenta trazer essa conscientização, mas é claro, vai o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho ou o profissional de dentro. Vai o representante da CIPA, uma CIPA consciente, uma CIPA que entende o que está acontecendo, a relevância do seu papel. Às vezes a gente ouve, o cipeiro não é ouvido na empresa, mas ele tem que continuar falando. E se ele não for ouvido na empresa, ele pode procurar o sindicato, não só pode como deve. E eu já vi exemplos muito saudáveis de construções em parceria, sindicato e empresa, que acabam solucionando isso. Uma presença talvez às vezes mais forte do sindicato nos diálogos, ou até nos diálogos diários de saúde e segurança do trabalho, né? Toda empresa maior tem isso. Nas empresas maiores é mais difícil você encontrar esse descaso com EPI, por exemplo, porque ali é toda uma fiscalização incidente. Agora, a grande massa de empregados é de micro e pequena empresa, né? Então, uma empresa com 40 profissionais não vai ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Então, ela realmente vai ter que ser conscientizada antes que alguma coisa aconteça. Daí a gente tenta colaborar nesse papel. O que falta para conscientizar empresa, empregadores, né, e trabalhadores? Não é a falta de acesso à informação. Eu não consigo acreditar nisso, porque hoje em dia as pessoas descobrem qualquer coisa. Falta um pouco de interesse. Eu acho que falta um pouco de educação de base, educação cívica, e talvez não tenha informação, mas não tenha conscientização. Às vezes um tipo diferenciado de conversa, trazer para dentro. Eu já presenciei momentos que trouxeram muita reflexão para os trabalhadores, né? É o mesmo desafio do acidente de trânsito. Eu faço esse paralelo direto porque é muito similar. Todo mundo sabe como deve fazer. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia que tinha que botar o cinto, que eu tinha que sentar ou que eu tinha que segurar enquanto estava no ônibus. Então, nas empresas isso ainda acontece. E assim como o motorista de ônibus não pode dirigir se os passageiros estão em pé em determinadas situações, o empregador não pode deixar funcionar se não está numa situação
adequada. Claro que a gente coloca, né, a base empregado e empregador, mas tem toda uma questão de política pública, tem que haver condições ou facilitações para troca de maquinário, aquisições de EPI. Nessas horas, o associativismo é muito importante. Então, você tem as federações de empregadores, as federações de empregado. Muitas vezes você consegue construir a partir dali uma coisa progressiva e paulatina que vai gerar um resultado bom a curto e médio prazo. Eu acredito que é isso, é diálogo. Nesse mês, o que a gente mais tenta fazer é isso, é trabalhar com a conscientização. Eu acredito também que vai melhorar bastante, não só dentro do Brasil, a gente vê em outros sindicatos e federações de fora do Brasil, de outros países que trabalham sobre isso. E quando a gente fala sobre melhores condições de trabalho, muitas vezes as pessoas enxergam só as cláusulas econômicas de um ACT ou de uma CCT, Sim. Mas a gente também fala disso, de segurança no trabalho. E falando sobre isso, tu participou da revisão da NR17. Do que trata essa revisão? Eu já participei de alguns debates envolvendo a NR17. Ela trata sobre ergonomia, né? Ela tem 2 anexos, um focado para o teleatendimento, que hoje em dia já mudou muito. E a NR17 ela tem excelentes propósitos. Só que ela tem um nível, novamente, minha opinião, de subjetividade na sua aplicação. E eu não sei, na minha percepção, ela não dialoga muito bem com as outras NRs. Então, agora nós tivemos uma alteração na NR1 que trouxe o risco psicossocial. Dentro do conceito de ergonomia da própria NR17, isso já estava lá. A ergonomia já trabalha com essa questão dos fatores humanos e da questão do risco psicossocial inerente à atividade. Mas aquilo nunca teve um impacto como teve agora essa alteração explícita da NR1 com a inclusão. Claro, tinha todo um debate jurídico com relação a isso. Mas, de qualquer forma, já estava lá. Então, o que se discute nesses debates revisionais da NR17, não é o primeiro e nem será o último, que é bom você fazer essa revisão periódica das NRs saudável, não é só uma modernização. Na verdade, é uma adequação. Hoje em dia, a gente tem muitas outras realidades e talvez precise de um pouco mais de objetividade e de clareza. O anexo 2 da NR17, que é de teleatendimento, ele é muito claro em vários aspectos. Ele é um bom exemplo a ser seguido. Nós temos as NRs específicas de atividade profissional, que já são muito diretas e muito claras. A NR17, no seu corpo principal, vale para todas as atividades que envolvem ergonomia. Todas as atividades. A gente aqui envolve ergonomia, mas não pensa nisso. Essa revisão busca tentar adequar o cenário atual em vários aspectos, desde a responsabilização, aí eu falo positivamente disso, né, de uma maior proximidade do profissional vinculado à ergonomia das atividades laborais, até um envolvimento maior desse fator humano, mas de um modo um pouco mais objetivo, um pouco mais de facilidade, com instrumentos que sejam mais facilmente aplicáveis, uma periodicidade de revisão de determinados instrumentos de avaliação, de análise ergonômica do trabalho, por exemplo, ela deveria ser revista a cada alteração de posto de trabalho, mas isso é utópico, porque a depender da alteração do posto de trabalho, você não tem como fazer isso a cada vez. Então, pelo que eu pude perceber, a discussão está vindo para tentar facilitar essas questões, facilitar tanto a implementação, em termos de clareza e objetividade, quanto uma eventual fiscalização de descumprimento. As duas coisas são positivas. Falando em fiscalização, o próprio trabalhador dentro da empresa pode fiscalizar e denunciar. Pode fiscalizar e denunciar. Eu sempre digo assim, eu acho que o diálogo ele também é muito importante. Então, dentro da própria empresa, o trabalhador ele tem os seus caminhos. Ele tem a CIPA, ele tem o SESMIT, normalmente isso é vinculado ao setor de recursos humanos. Então, ele tem como trazer dentro da empresa esse debate. Não deu certo dentro da empresa, ele tem as opções fora, ele tem o seu sindicato, ele tem o Ministério do Trabalho. Eu gosto dessa ordem, né? CIPA, SESMIT, RH, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, porque eu acho que vai num escalonamento de proximidade. Então tá dentro de casa, o sindicato está do lado de casa, você começa a ir para fora, já começa a ficar muito distante de casa e talvez o diálogo não seja mais tão positivo assim, vira um embate. Ele pode e deve, e ele consegue fazer isso com conscientização. Também, a partir do momento que ele sabe exatamente ou o mais próximo possível o que está acontecendo, é mais fácil para ele fiscalizar, é mais fácil para o cipeiro, profissional da CIPA, vinculado à CIPA, também trazer essa informação e promover esse amadurecimento e desenvolvimento. Perfeito, César. Para a gente já ir finalizando, Abril Verde é só um mês que faz alusão ao 28 de abril, que é o dia de conscientização, né? Isso. O que tu poderia dizer para as pessoas, para os trabalhadores, para os empregadores, sobre a importância dessa saúde e segurança no trabalho,
se disseminar por todo o ano, né? Sim, sim. A gente tem um marco no Abril, a partir do dia 28, que é o Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, ele é um marco trágico. E a partir desse marco trágico, a gente busca a propositividade, né? Então, vamos lembrar do que aconteceu de errado para não repetir. Por um magistrado, falo por mim, mas já vi que a ECO, por toda a magistratura, não tem nada pior do que a gente decidir quanto vale um braço, quanto vale uma vida, quanto vale um membro, ou às vezes não vale nada, porque a culpa foi do próprio trabalhador, então não vai haver indenização. Essa é a pior coisa que tem. E você perceber que aquilo poderia ter sido evitado, isso para a gente é muito, muito complexo. Não é normal o trabalhador chegar em casa sem um membro, chegar em casa inválido ou não chegar em casa. Isso não pode ser encarado como normalidade. A gente fala muito das estatísticas, aumenta estatística, reduz estatísticas. Cada pessoa ali, cada movimento daquele ali. Então, o que eu sempre digo assim, é que para o profissional, principalmente a questão do profissional autônomo, que muitas vezes ele está lá sozinho por opção, por falta de opção, desabrigado, não abrigado, mas lembra da sua família, lembra do que você tem, lembra de você, faça por você, cuide-se, não vale a pena extrapolar limites que você sabe que está extrapolando. E para o empregador, olhe para baixo, perceba como aquilo ali que você tem é valioso e como vale a pena preservar, porque a promoção do crescimento e desenvolvimento econômico parte pela saúde e segurança do trabalho, elas não são dissociadas. Durante muito tempo, a saúde e segurança do trabalho era o apêndice necessário por conta da ANR. Então tem que ter um SESMIT porque tem. E hoje em dia eu fico feliz em perceber como a saúde e segurança do trabalho evoluiu nessa discussão. O próprio programa Trabalho Seguro é um exemplo disso. Nós temos quase 200 entidades parceiras entre empresas privadas, entre sindicatos de empresas, sindicatos de empregados, federações. Nós temos uma parceria com a Assembleia Legislativa, então está na nossa pauta conversar sobre a melhoria a partir desses atores sociais. Eu tenho esperança na conscientização, mas ela começa com cada um, com cada pessoa envolvida em qualquer processo de trabalho. Mais conscientização e menos vítimas. Exatamente. Desembargador. A relação é direta. Exatamente. César, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, que a gente sabe que é corrido. Imagina. Agradecemos muito mesmo. Pessoal, esse foi mais um podcast, o nosso Sintelcast, podcast do seu sindicato. Acesse nossas redes sociais, corre lá no canal do YouTube e não esqueça de baixar o nosso aplicativo disponível para Android e iOS.